Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. É isso aí. E hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, parece coisa antiga, mas tem tudo a ver com a nossa vida. A ligação da liturgia com o dia a dia. A gente sempre tenta trazer isso aqui, né? Exatamente. E os textos que a gente vai usar como base são as leituras da quinta-feira da quarta semana da Quaresma. É isso aí, várias passagens, né, pra gente ir conversando. Que? A gente tem lá no Êxodo, capítulo 32, versículo de 7 a 14, a história do bezerro de ouro. Clássica, né? Clássica. Depois a gente vai pro Salmo 105, versículos 19 a 23, que fala da salvação e da ingratidão do povo, né? Uhum. E fechamos com o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 31 a 47, com o testemunho de Jesus. E para começar, vamos direto para aquela cena no deserto. O povo de Israel esperando Moisés, que foi lá falar com Deus no monte, e acaba criando um bezerro de ouro, né? Pois é. É interessante isso, né? Porque o povo tava, tipo, ansioso, impaciente, sabe? Sim. Moisés demorando Buscar uma solução rápida, né? Uhum. E acabaram se esquecendo da aliança com Deus, né? Daquilo que era realmente importante. É. E aí a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida hoje, né? Total. Quais seriam os nossos bezerros de ouro modernos? Boa pergunta. E? Acho que a gente pode pensar em várias coisas, né? Não precisa ser uma estátua de ouro literal, mas tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, sabe? Aquilo que vira prioridade na nossa vida. É tipo um ídolo, né? Isso. O que você acha que pode ser? Ah, eu acho que a gente pode pensar no consumismo, né? Verdade. Aquela vontade de ter sempre mais comprar, como se a felicidade estivesse nas coisas materiais. É como se as coisas preenchessem um vazio, né? E tem o individualismo também, né? A gente cada vez mais fechado no nosso mundinho, sem olhar para o próximo. Sem se importar com os outros, né? E aquela busca desenfreada por poder, por status, por reconhecimento. Querer ser o melhor, mais importante, né? Isso. E hoje em dia, com as redes sociais, isso fica ainda mais forte, né? Nossa, total. A gente buscando aprovação o tempo todo, vivendo em função de likes e comentários. É como se a gente precisasse da validação dos outros para se sentir bem, né? É uma forma de idolatria moderna. Total. E a gente pode pensar também do culto, a imagem, né? Nossa, verdade. A pressão estética que a gente sofre o tempo todo, essa busca pela beleza perfeita, pelo corpo ideal. E o sucesso a qualquer custo, né? Vale tudo para chegar lá, né? As pessoas atropelando as outras, pisando em quem for preciso. A gente vê muito disso, né? E tem também as ideologias, né? Às vezes a gente se fecha tanto numa ideia que não consegue enxergar mais nada. Nossa, é A verdade. gente fica cego para outras perspectivas. E acaba até se afastando das pessoas que pensam diferente, né? Perde a capacidade de dialogar. Exatamente. O dinheiro, né? O dinheiro Parece que tudo gira em torno dele hoje em dia. é como se ele fosse a solução para tudo. E aí a gente acaba colocando ele acima de tudo, até de Deus. Buscando segurança, conforto, né? Mas acaba se tornando um ídolo também. E, por último, acho que a gente pode falar dos prazeres passageiros, né? Ah, sim. Aquelas coisas que dão uma satisfação imediata, mas que no fundo não te levam a um lugar nenhum. Te distraem do que realmente importa. E para você que está acompanhando a gente, fica a pergunta. Quais desses bezerros de ouro modernos estão presentes na sua vida? O que está te desviando do caminho, do que realmente importa? Em que situações você busca soluções rápidas que parecem resolver o problema na hora, mas que no fundo te afastam da sua fé, dos seus valores? Essa é uma reflexão importante para a gente fazer, principalmente agora na Quaresma. É um tempo para a gente olhar para dentro e identificar esses ídolos que a gente pode estar adorando sem perceber. Fazer um exame de consciência. E aí, pensando nisso, o segundo ponto que a gente vai abordar é a misericórdia divina e a intercessão. A gente vê a reação de Deus diante da infidelidade do povo, né? Ele fica irado. Claro! Imagina a decepção de Deus vendo o povo que ele libertou do Egito adorando um bezerro de ouro. Pois é. Mas logo em seguida entra Moisés em cena, né? Ele intercede pelo povo. Ele se coloca no meio, né? Entre a ira de Deus e o povo. E lembra Deus da aliança, da promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele usa de misericórdia. Exatamente. E a figura de Moisés é muito importante aqui, porque ele demonstra solidariedade, compaixão. Ele não abandona o povo, mesmo diante do erro. É verdade. Ele luta por eles. E o Salmo 105 vem para nos lembrar da ingratidão do povo. Eles viram tantos milagres no Egito, mas rapidinho esqueceram e caíram na idolatria.
A gente também tem essa tendência, né, de esquecer as coisas boas que Deus faz por nós. A memória é fraca. E quando a gente esquece de onde viemos, de tudo que recebemos, fica mais fácil cair na ingratidão e nos desviarmos do caminho. Fica mais fácil repetir os erros, né? E Exatamente. como a gente pode trazer essa ideia da intercessão para nossa vida? Como a gente pode ser como Moisés, sabe? Uhum. Intercedendo por aqueles que estão se desviando do caminho, estendendo a mão para quem precisa. Eu acho que a oração é fundamental, né? Verdade. Orar pelas pessoas que a gente ama, pela nossa comunidade, por aqueles que estão sofrendo. É uma forma de interceder, né? De pedir a Deus por eles, de colocar a vida deles nas mãos dele. É um ato de amor e de esperança. Isso. E é importante também a gente cultivar a memória das coisas boas que Deus faz na nossa vida, né? Ah, com certeza. Como o Salmo nos lembra, você costuma parar para agradecer pelas bênçãos que você recebe. É importante fazer isso todo dia, né? É. Parar um momento e agradecer pelas coisas simples, sabe? Uhum. Pela saúde, pela família, pelos amigos, pelo alimento. Pelas pequenas coisas, né? A gratidão fortalece a nossa fé, nos aproxima de Deus. E nos ajuda a não cair na ingratidão, né? Exatamente. E pensando nisso, por quem você pode interceder hoje? Quem está precisando do seu apoio, da sua oração? Reflita sobre isso. E o terceiro ponto que a gente vai abordar nos leva para o Novo Testamento. Lá no Evangelho de João, a gente vê Jesus confrontando a incredulidade das pessoas. Mesmo ele fazendo milagres, curando os enfermos, expulsando demônios. Exatamente. E ele apresenta vários testemunhos para provar quem ele é. As obras que ele realiza, o testemunho do Pai, as Escrituras, João Batista. Mas mesmo assim, as pessoas não acreditavam. O coração delas estava fechado para a verdade. Elas não queriam enxergar. E essa incredulidade, infelizmente, a gente ainda vê muito hoje, né? As pessoas ignorando os sinais de Deus, preferindo as próprias ideias, os próprios achismos. A gente vive num mundo que muitas vezes coloca a razão acima da fé. É verdade. E o chamado de Jesus é justamente para a gente acolher a verdade de coração aberto, né? Mesmo que essa verdade nos desafie, nos tire da zona de conforto. Porque às vezes dói reconhecer que a gente tá errado, né? Dói, mas é libertador também. É verdade. E como a gente pode viver de forma coerente com nossa fé? Como a gente pode mostrar o amor de Cristo através das nossas ações? Eu acho que a gente precisa ser testemunhas, né? Isso. Não adianta só falar, a gente precisa viver aquilo que a gente acredita. No dia a dia, em casa, no trabalho, na comunidade. As pessoas precisam ver a diferença que a fé faz na nossa vida. A gente precisa ser luz, né? E para você que está nos acompanhando, fica a pergunta. Você tem acolhido a verdade de Cristo na sua vida? O que te impede de reconhecer a presença de Deus no seu dia a dia? O que te impede de se abrir para a fé. E como você pode mostrar a sua fé através de gestos concretos? De que forma você pode ser sal e luz no mundo? Reflita sobre isso. Chegamos ao final do nosso mergulho profundo de hoje. A gente viu como a tentação de criar ídolos é antiga, né? Desde lá do deserto. E continua forte hoje em dia. A gente refletiu também sobre a importância da misericórdia e da intercessão, a exemplo de Moisés. E sobre o desafio de acreditar, mesmo quando as evidências estão diante de nós, como no caso de Jesus. E tudo isso se conecta com a nossa caminhada na quaresma, né? É verdade. Um tempo de conversão, de mudança, de deixar para trás aquilo que nos afasta de Deus. De nos aproximarmos mais dele e do nosso próximo. E para você levar para casa, que tal pensar um pouco mais sobre esses bezeus de ouro que podem estar presentes na sua vida? O que você está colocando no lugar de Deus? E que você possa se lembrar das bênçãos que Deus te concede todos os dias. E agradecer por elas. E que você busque ser um testemunho do amor de Cristo em cada passo que você der. Isso. E para a gente finalizar, uma última reflexão. Qual o menor passo que você pode dar hoje para se afastar de algo que te afasta de Deus e se aproximar mais dele? O que você pode fazer hoje para mudar a sua vida? Esperamos que esse nosso mergulho tenha te ajudado a entender melhor as leituras e a encontrar nelas algo valioso para a sua vida. E se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente o que você achou. Compartilha com a gente a sua experiência, como essa mensagem tocou o seu coração. É isso aí. Um abraço e até a próxima.